versículo 11, Abacuque capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: sentença revelada ao profeta Abacuque. A igreja... Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vos não crereis, quando vos for contada. Eles são pavorosos e terríveis. Eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos com areia. Então, passa como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Vamos orar? Vamos pedir agora que o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, porque nós cremos que a palavra fala por si só. E nós cremos que Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Então eu quero convidar mais uma vez para que você feche seus olhos, você coloque a sua vida diante de Deus e peça ao Senhor que o Espírito Santo venha revelar a palavra ao seu coração nessa noite. Depois de alguns minutos eu quero convidar o nosso irmão Luigi para que faça essa breve oração, pedindo agora a graça de Deus e que o Espírito Santo nos capacita para que podemos falar através do coração aos irmãos. Oremos. O tema que eu quero propor nessa noite para os irmãos é a perplexidade humana e a soberania divina diante das circunstâncias adversas. O tema é a perplexidade humana e a soberania divina diante das adversidades. Nós devemos lembrar que no século XIX ele foi marcado pelo conflito entre a fé e a ciência. No século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, o conflito passou a ser entre fé e a história. O livro de Abacuque, ele nos revela uma tensão. Ele revela a tensão do profeta do seu tempo de conciliar sua fé num Deus que é soberano com a tentativa de entender por que o seu país e o seu povo estava sendo devastado com tanta crueldade. E é interessante que o texto vai nos mostrar que esse povo, o povo de Deus, eles estavam sendo destruídos por um povo ímpio, pelos caldeus. Essa era a crise do profeta. E é interessante, quando nós olhamos para o texto, o profeta não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele poderia estar se perguntando: como nós poderíamos explicar a situação do povo de Deus sendo destruído por um povo pagão? Quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país e diante da nossa sociedade, muitos de nós fazemos a mesma pergunta: por quê? O que está acontecendo? Parece aos nossos olhos que o mal está vencendo. Essa era a crise do profeta. Como entender isso? Como explicar isso? Por que um povo ímpio fez o que fez? Como que Deus permitiu isso?
resposta. Nós devemos lembrar, quando nós estudamos o texto de Abacuque, que Judá, nesse momento, desse contexto, ele estava vivendo em profunda apostasia. Existia uma reforma, mas a reforma do tempo do rei Josias foi apenas uma reforma superficial. O povo nessa época, o povo de Israel, é um povo que estava vivendo na idolatria, na frouxidão moral e na violência insuportável. E aqui nós vamos aprender, como o próprio texto diz, que Deus então vai mandar uma disciplina sobre o seu povo através dos ímpios, usando como instrumento de correção os caldeus, um povo perverso, sanguinário e um povo cruel. Então o profeta Abacuque, quando olha ao seu redor e vê os exércitos da Babilônia cercando a sua terra e destruindo, a sua primeira reação diante da perplexidade aparente da inércia de Deus foi que ele disse, ele começa a buscar em oração. Quando eu e você passamos por crises, ou quando nós passamos por situações que não estamos entendendo, muitos de nós, não é isso que fazemos? Nós buscamos uma resposta através da oração. Mas é interessante que Abacuque, ele não tem a resposta de forma imediata. Quantos de nós, quando passa por uma situação de crise, e buscamos a presença de Deus, e no momento instantâneo não temos resposta, ficamos perplexos, e até duvidamos se Deus está no controle da nossa vida. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes já aconteceu comigo, diante de situações adversas, circunstâncias que eu não estava entendendo, mesmo buscando Deus em oração, eu duvidava se Deus de fato estava no controle da minha vida. O Senhor, Yahvé, que é o soberano sobre tudo e todos, vai então mostrar ao profeta que ele mesmo está usando os caldeus. Deus usa os ímpios, e nesse contexto Deus vai usar a Babilônia, os caldeus, para corrigir o próprio povo de Deus. O texto diz que o profeta coloca diante de Deus suas queixas e seus questionamentos, pois ele não está entendendo o que está acontecendo. Porém o Senhor vai mostrar a ele que quem é o Senhor, que quem é o soberano, que quem é o rei dos reis, é o próprio Yahvé. Eu queria dizer para você nessa noite, mesmo que você não esteja entendendo o momento que você está passando, você deve sempre lembrar que Deus está no controle da sua vida. Mesmo diante das crises que eu e você estamos enfrentando, nós devemos sempre lembrar, Deus está no controle da nossa vida. Mesmo no caos, de situações como nós temos percebido, do caos político que nós temos enfrentado, nós devemos entender que Deus continua sendo o Deus da história, o Deus que está no controle de todo o universo, pois a palavra dele nos ensina que ele continua regendo de eternidade a eternidade. Deus é Deus. Em primeiro lugar, os caminhos de Deus às vezes são misteriosos. Acompanha comigo o versículo 2 e o versículo 4, por gentileza. Pedir para a igreja ler, e assim nós vamos participando junto. Verso 2 e verso 4, o que diz aí? Olha a pergunta do profeta. Ele diz: porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. E no verso 2, a oração dele a pergunta dele é: até quando, Senhor, clamarei eu? Não é assim que muitas vezes eu e você reagimos? E nós falamos para Deus: até quando a situação? Até quando eu estou passando? Até quando eu vou conseguir passar por isso? Até quando, Senhor? E você ora, e você clama, e você busca,
E aqui tem algo interessante que o texto quer nos ensinar. Às vezes Deus trabalha de forma misteriosa. Muitas vezes acontece comigo e com você. Parece que Deus está silencioso. Parece que Deus está inativo. Parece que Deus, Ele se afasta de nós. Nós vemos a igreja, nós oramos, nós buscamos a Deus. Mas parece que muitas vezes Deus não se faz presente nos momentos de crises que nós enfrentamos. Então eu devo aprender que Deus trabalha de forma misteriosa. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para nós é: por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Você já fez essa pergunta? Por exemplo, eu citei alguns aqui. Por que Deus permitiu 2 sangrentas guerras mundiais, com sacrifício de milhões de pessoas inocentes? Por que Deus permitiu o surgimento do regime comunista? Se você não sabe, esse regime comunista foi o que levou o maior número de mártires do cristianismo da história. Por que Deus permite uma guerra sangrenta entre judeus e palestinos? Por que Deus permite as forças aliadas invadirem com tanta truculência Israel? Por que Deus permitiu o surgimento do liberalismo teológico? Por que Deus permite a apostasia na igreja? Por que Deus permite a secularização da igreja? Por que Deus permite certas coisas acontecerem em nossas vidas? Você já fez essa pergunta? Por que não deu certo isso? Por que eu não consegui um emprego? Por que eu não passei no vestibular? Por que eu não passei no concurso? Por que a minha família não vai bem? Por que o meu emprego não vai bem? Por que a política não vai bem? Quantas são as indagações que eu e você fazemos? E nós perguntamos, e nós oramos, e parece que Deus está em silêncio. Em silêncio. Por que Deus não faz cessar a guerra? Por que Deus não permite? Por que Deus permite a inversão de valores morais que tem destruído e causado estragos em nossas famílias? Você nunca fez essa pergunta? O momento que nós vivemos hoje é um momento que nos gera muita ansiedade. É um momento onde nós temos feito muitas perguntas sem respostas. É um momento de crise. Nós estamos vivendo uma crise em todas as áreas da nossa vida. Existe uma crise social, existe uma crise política, existe uma crise na educação, existe uma crise na família, existe uma crise na igreja, e muitas vezes não temos resposta para isso. Eu aprendo, através do versículo 5 e versículo 6, que Deus trabalha com providências inesperadas. Versos 5 e 6, por favor, pedir para a igreja ler. Deus trabalha com formas de providência inesperadas. O que diz o texto? Olha que interessante que o texto diz, se você prestou atenção no texto: porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. Deus estava fazendo uma obra com aquele povo que era o povo de Deus, o povo de Judá, mas o texto diz que mesmo fazendo a obra, esse povo não estava crendo em Deus. E o que mais chama atenção no texto é no versículo 6, que Deus ele vai suscitar os caldeus para trazer juízo sobre o próprio povo. Olha que interessante. Deus às vezes dá resposta inesperada às nossas orações. Deus responde a oração de Abacuque, sim. Ele diz que ele mesmo estava o quê? Trazendo o juízo dos caldeus sobre Judá. E isso deixou o profeta ainda mais o que, irmãos? Mais perplexo. Já pensou, você faz uma oração pedindo a Deus uma cura, uma restauração, e Deus manda mais juízo sobre você? Abacuque faz essa oração. Ele clama: até quando, Senhor? E Deus dá resposta para Abacuque, versículo 6.
Deus mostra para Abacuque: eu vou suscitar os caldeus para trazer juízo sobre vocês. É um negócio estranho, não é, irmãos? É um negócio que nós não conseguimos entender, humanamente falando. Mas o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus que trabalha de forma misteriosa para que Ele cumpra os seus próprios propósitos. Já parou para pensar nisso? Isaías fala que o nosso Deus é um Deus misterioso. Ele age de formas inesperadas para que cumpra os propósitos dele. Às vezes, nós mesmos queremos o quê? Queremos prescrever a maneira como as nossas orações devem ser respondidas, não é assim? Às vezes eu e você temos até medo de orar. Vai que Deus responde. Aconteceu com você isso não? Vai que Deus responde. Cuidado. Deus está no trono. Ele é o soberano e rege o universo com seus propósitos misteriosos. E que muitas vezes eu e você não vamos entender. O que nós devemos sempre lembrar é que Deus é soberano, que Deus é Senhor, e que nós devemos entender que Deus às vezes deixa as coisas piores, para que nós possamos aprender a depender cada vez mais dEle. Eu acho interessante nas Escrituras que quando um povo, quando uma nação, quando uma pessoa ela começa a subir e galgar altos cargos, no mesmo tempo, por um tempo, Deus faz mudar a peça do xadrez. E essas pessoas, ou esses reinos, eles começam a mudar de posição. Aqueles que estavam lá em cima, volta a ser para baixo. Eu lembro quando estava falando da política brasileira, quando estava exaltando Lula, depois a Dilma, e ela achava que nunca ia cair, e Deus mesmo mexeu o xadrez para mostrar que é Ele ainda que está no controle e no trono de todo o universo da história. A última palavra sempre vai ser do Deus das Escrituras, do Senhor, do soberano, do Rei dos Reis, daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. As Escrituras é clara. Deus é quem suscita os caldeus para castigar Judá. Os caldeus são apenas instrumento, ou melhor, a vara da ira de Deus contra o seu próprio povo. E quando você vai entender o contexto de Abacuque, você vai entender como aquele povo estava vivendo, irmãos. Interessante. Como eu disse, o rei Josias tentou fazer uma reforma em Judá, mas foi uma reforma superficial. Aquele povo continuava com o coração rebelde. Aquele povo continuava com o coração duro. Aquele povo chamado povo de Deus continuava servindo outros deuses, desleixados com a obra e vivendo uma apatia espiritual. Se nós olharmos para o contexto brasileiro hoje, onde diz que tem crescido o número de evangélicos, será que realmente nós poderíamos dizer que esses evangélicos fazem alguma diferença na nossa nação? Que temem a Deus e que vivem para que Deus seja glorificado nas suas vidas? Ou vivemos apenas um evangelho superficial, de apenas com título de nome, evangélicos? Deus levantou os caldeus sobre a nação de Judá, porque essa nação, esse povo, estava vivendo com um coração duro, rebelde e distante de Deus. Distante de Deus. Quando nós, o povo de Deus, deixa de ouvir a voz de Deus, Deus às vezes vai usar instrumento estranho para nos corrigir. Talvez, ou na maioria das vezes, Ele vai levantar os ímpios para disciplinar o seu próprio povo. Isso é abundante nas Escrituras Sagradas. Se não voltarmos para o Senhor com humildade, sinceridade e coração quebrantado, ai de nós. Talvez muitos nessa noite, eu, você, o que nós mais precisamos, como nós cantamos, é acertarmos a nossa vida com o Senhor. É nos quebrantarmos diante de Deus, é reconhecermos a grandeza do Senhor e confessarmos os nossos pecados, lembrando que a graça dele se estende sobre nós todos os dias, porque não merecemos isso. Como diz Lamentações, as misericórdias do Senhor
elas se renovam a cada manhã. E é o motivo de não sermos consumidos. E se nós estamos aqui nessa noite, chama graça de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. O que eu posso aprender aqui com esse texto? Eu tenho que aprender, irmãos, que muitas vezes, quando nós viramos as costas para Deus, o que vai ocorrer é que Deus vai de alguma forma usar algum instrumento para que nós possamos voltar a Ele com um coração sincero, quebrantado e entendendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. O Senhor das nossas vidas. Em terceiro lugar, o que nós podemos aprender aqui? Pessoas religiosas são na maioria pessoas descuidadas. Versículo 5. A atitude do povo era: vejam o que esse profeta está dizendo, que Deus vai usar os caldeus, como se Deus pudesse fazer tal coisa. Muitas pessoas estavam fazendo o quê? Estavam questionando aquilo que o profeta Abacuque estava pregando para o povo. Eles diziam: não há perigo nisso, não dê ouvido para esse profetinha, esse tal de Abacuque aí não, ele é fraco, ele fala blasfêmia. Vocês acham, vocês acreditam, nós somos o povo de Deus, vocês acham que Deus vai nos castigar? Jamais Deus fará isso. E aí existe um ditado famoso no meio cristão, né, que diz, né, Deus é apenas amor. Mas esquece que Deus também é justo. E se for necessário, Deus vai usar meios para que nós possamos voltar a Ele com sinceridade e quebrantamento de coração. De coração. Esses profetas, segundo eles, eram sempre alarmistas e nos ameaçam com o mal, que Deus ira, que Deus disciplina, que Deus manda juízo. Que ideia é essa de que Deus há de suscitar um povo como caldeus? Impossível. Eu quero lembrar algumas historinhas para você bíblica. Lembra do dilúvio? Vocês lembram da história do dilúvio? A geração de Noé acreditou em Noé, na pregação de Noé? Não. A geração de Noé zombou de Noé. Eles consideravam a pregação de Noé absurda. Eles deram risada de Noé. Lembra de Sodoma e Gomorra? Da mesma forma, eles deram risada. Lembra quando Jesus falou que Jerusalém seria destruído? Da mesma forma foi destruído. E Abacuque aqui vai falar para esse povo que esse povo precisava se arrepender. Mas eles não acreditavam nisso. E foi quando Deus levanta os caldeus, a Babilônia, para levar esse povo para o cativeiro, para esse povo aprender a depender somente de Deus. Somente de Deus. Eu costumo dizer que muitas vezes eu e você somos teimosos, né? Deus costuma falar sempre ao nosso coração através da tua palavra, mas muitas vezes nós fazemos o quê? Nós não damos muito valor. E aí Deus usa alguns meios estranhos para agir nas nossas circunstâncias da vida, para que nós possamos ficar perplexos e assim começar a pensar o porquê que está acontecendo isso na minha vida. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que o meu casamento não vai bem? Por que o meu emprego não vai bem? Por quê? Por quê? Por quê? E nessa noite, nós estamos aprendendo que eu e você, nós precisamos depender, somente depender da graça de Deus. Entender que existe um Deus que está no controle de tudo e de todos, e que Ele é o Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o soberano, e Ele está no controle da sua vida. Mesmo que você esteja passando talvez uma dificuldade, uma circunstância que você nesse momento não tem resposta, eu queria dizer para você, há esperança. Deus está no controle da sua vida, e lá no final você vai aprender e vai entender o porquê você passou por isso, porque Deus quer cumprir propósitos e Ele ser glorificado. Hoje as pessoas também continuam não crendo e não creem na segunda vinda de Jesus. Interessante que algumas igrejas já preguei e fui questionado quando eu preguei sobre o inferno. Pastor, o senhor não pode pregar isso na igreja. Não posso. Eu não posso pregar sobre o pecado.
porque as pessoas não querem que fale sobre pecado. A gente não pode falar sobre o inferno, porque as pessoas não creem mais no inferno. Nós não podemos mais falar sobre o juízo final, porque as pessoas, na maioria das vezes, não querem falar sobre o juízo final. Mas talvez seria legal a gente falasse de uma mensagem que adocicasse o nosso coração. Uma mensagem que fosse emocional, mas que não traria nem a mim nem a você cura e restauração de fato para as nossas vidas. Abacuque, ele foi um profeta corajoso, porque Abacuque falou ao seu povo, aquele povo, se não arrependesse, Deus levantaria uma nação contra eles. E o próprio Abacuque experimentou na sua vida, depois questionando o porquê que aquilo estava acontecendo. Por quê? Por quê? Por quê? Quantas dúvidas você tem? Quantos questionamentos você levanta todos os dias, o porquê? Quando você fica sabendo de um amigo seu, de uma família, que a criança ou adulto pegou câncer, ou que sofreu um acidente, não é a pergunta que nós fazemos? Por que aconteceu isso com fulano? Por que aconteceu isso com ciclano? Por que foi com a minha família? Por quê? Por quê? E Abacuque nos ensina nessa noite, que mesmo diante do momento que não temos resposta, ainda assim, nós devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Eu aprendo que a história está sob o controle de Deus. Versículo 6. Isso aqui é para entrar em crise. Para entrar em crise. Versículo 6. O texto diz que ele mesmo suscita quem? Os caldeus. Ele, o próprio Deus, é Ele que vai suscitar, é Ele que vai levantar os inimigos para castigar o seu próprio povo. É de ficar perplexo, não é? É difícil de entender a situação. É por isso que muitas vezes eu e você temos dificuldade de entender a vontade de Deus. A história está sob o controle de Deus. Deus controla não somente Israel, mas Deus controla os seus inimigos. Toda nação está sobre a mão divina, porque não há poder neste mundo, em última instância, que não seja controlado por Deus. Nós ficamos com medo. Esse ano é ano de eleição. Quem será o presidente do Brasil? Nós brigamos, né? Nós apontamos as nossas preferências, mas devemos lembrar e nunca se esquecer que mesmo diante do Brasil está passando essa crise, Deus ainda está no controle. Deus está no controle. Mesmo que não seja o candidato nosso, e mesmo que o país continue na crise que está, ou pior, nós devemos sempre lembrar, Deus ainda está no controle de toda a história. Deus está no controle de toda a história. Eu aprendo que não foi a força dos caldeus que lhe deu vitória. Foi Deus que levantou os caldeus e que deu vitória. Porque Deus é o Senhor da história. Portanto, devemos entender que a história segue um plano divino. E esse plano divino, e esse propósito de Deus, tudo um dia será convergido para a própria glória de Deus. Essa é a pergunta que nós temos do catecismo. Todas as coisas devem redundar em quê? Na glória de Deus. Mas você já parou para pensar que quando é uma circunstância diversas, nós temos dificuldade de dar glória a Deus? Quando as coisas ocorrem bem, nós gostamos de louvar e nós cantamos. Mas as coisas, quando não vão de acordo com a nossa vontade, nós questionamos, nós duvidamos, muitas vezes nós desanimamos e até não cremos no poder de Deus. E o texto de Abacuque nos ensina nessa noite que ainda assim que Deus use circunstâncias que muitas vezes eu e você não vamos entender, nós devemos continuar crendo com esperança que o Senhor ainda está no controle das nossas vidas. Deus continua no controle das nossas vidas.
Deus aponta a resposta diante de nossas perplexidades, no versículo 11. O que diz o versículo 11? Então passa como passa o vento e seguem, faze-se culpado este cujo poder é o seu Deus, com letra minúscula. Olha que interessante. Não sei se você já leu esse texto de Abacuque, mas quando nós lemos o texto, nós devemos fazer algumas perguntas para o texto. Por exemplo, o que são os caldeus? Os caldeus foram aqueles que foi usado por Deus para castigar o povo de Deus. Mas olhando agora para a Escritura, a pergunta que nós temos que fazer: o que são os caldeus? Quem é o Deus dos caldeus? Esse texto e esse versículo 11, apenas esse pequeno versículo, tem algo tremendo para nos ensinar nessa noite. O texto vai ensinar que os caldeus não passam de vento. Não é nada diante do poder de Deus. A situação que você está enfrentando, meu querido ou minha querida, não é nada diante de Deus. Deus vai usar as circunstâncias, vai. Para nos corrigir, vai. Coisas que nós vamos entender, Ele vai usar. Mas eu queria dizer para você nessa noite, da mesma forma que Ele usou os caldeus, e dizendo que esses caldeus não passavam de vento, a mesma circunstância que você tem enfrentado, eu quero dizer para você nessa noite, que não é nada diante de Deus. Deus pode mudar a sua história a qualquer momento, transformando, curando, salvando, o que Ele quiser fazer. Esse texto nos leva a pensar nessa noite, que nós devemos, mesmo diante da adversidade, com esperança, continuar crendo num Deus forte, poderoso e capaz de mudar e transformar qualquer situação adversa contra as nossas vidas. O que são os caldeus? Nada. Poder passageiro. O Deus deles foram criados por eles mesmos. Segundo o texto, não passam de vento. Ou seja, sem saber, são usados com o propósito de Deus na história. Mas o nosso Deus é eterno. E os problemas da história não podem abalá-lo. Porque eu aprendo que Deus continua no controle da história. A história caminha para o caos. A história não caminha para o caos. A história caminha para os propósitos gloriosos de Deus. Ele mesmo diz: eu sou o que sou. Significa eu sou eterno. Quando você vai estudar os atributos de Deus, é lindo, porque Deus diz que Ele é absoluto, autoexistente, eterno, insondável, ilimitado. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que aprendemos na Bíblia. E esse é o Deus que tem poder para mudar a nossa história. Para mudar a nossa história. Eu queria concluir dizendo: quando as nossas dúvidas ou as nossas perplexidades superam o nosso entendimento, ou quando não temos resposta para aquilo que está acontecendo na nossa vida, ou quando nós estamos experimentando o silêncio de Deus, ou quando oramos e não temos uma resposta imediata, nós precisamos aprender e entregar as nossas vidas, as nossas ansiedades, as nossas crises, as nossas dúvidas nas mãos do Senhor. Eu queria que você abrisse lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4. E esse versículo nos encoraja nessa noite a mostrar que esse Deus é um Deus poderoso, é o Deus sustentador, é o Deus criador, é o Deus que cuida de nós. O que diz Isaías, capítulo 64, versículo 4? Vamos lá? Glória a Deus. O Senhor trabalha
para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus das Escrituras. Mesmo diante das nossas inquietações, das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas ansiedades, nós podemos crer nesse Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Existe uma pesquisa que diz que a doença do século 21 chama ansiedade. Ansiedade é preocupação. Quem de nós, eu e você, nunca experimentou isso? Ficarmos ansiosos, não conseguirmos dormir, ficarmos preocupados que vai ser o amanhã. E às vezes temos até dificuldade de crer e orar para entender o momento que estamos passando. E a promessa das Escrituras para nós nessa noite é que mesmo diante disso, nós podemos continuar crendo que o Senhor é a nossa esperança em meio às crises, em meio às dúvidas, em meio às nossas ansiedades. O Senhor nos sustenta em meio às crises da vida. Devemos ser lembrados que mesmo diante das crises, nós podemos continuar confiando em Deus. E eu queria terminar lendo esse cântico de Abacuque, a partir do versículo 17, no capítulo 3, que eu acho lindo. Essa é a promessa para nós nessa noite, para nós entendermos que mesmo diante de situações adversas, nós podemos continuar crendo nesse Deus que renova a esperança sobre as nossas vidas. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17, vamos ler todos juntos? Ainda amém. Olha que aplicação interessante para nós fazermos no texto essa noite. Lembra como nós começando lendo o texto de Abacuque no capítulo 1? Abacuque começa o texto perguntando: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não vai me escutar? Abacuque começa o seu livro com uma dúvida, com um questionamento. Ele está em crise, ele não tem resposta. Ele quer saber, ele quer entender o porquê que Deus levanta ímpio para destruir o seu próprio povo. E assim muitas vezes acontece comigo e com você. Às vezes nós achamos e ficamos até meio que com vontade de ser igual aos ímpios, que parece que para o ímpio dá tudo certo, para o crente nada dá certo. E nós questionamos o porquê de muitas coisas na nossa vida. Abacuque começa o texto questionando, não entendendo o que está acontecendo. Mas quando olhamos para o texto do capítulo 3 no final, olha como termina Abacuque. Ele começa questionando e ele termina glorificando, pois ele entende que Deus continua no controle da história das nossas vidas. Abacuque começa o livro perplexo, não entendendo o que está acontecendo. Mas no final do seu livro, ele sabe do Deus que ele crê, do Deus que traz esperança e do Deus que pode fazer o milagre acontecer. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto, Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza. Mesmo que você esteja passando uma situação que você não está entendendo nessa noite, uma crise, um questionamento, uma situação adversa, lembre-se, você deve se alegrar no Deus da sua salvação.
Que nessa noite o Senhor seja a sua esperança e que você possa crer nesse Deus que tudo pode. Ele continua no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você veio aqui à noite para ouvir a palavra de Deus, e mesmo nós sendo limitados, nós cremos que o Espírito Santo ele fala aos corações de forma diversas, porque Deus é um Deus misterioso, e Ele trabalha, Ele conhece e Ele sonda cada coração. E nessa noite eu quero orar pela sua vida. Talvez você chegou nessa noite com dúvidas, questionando Deus, não sabendo por que está acontecendo certa situação na sua vida, mas que no nome de Jesus, que você saia nessa noite renovado, na esperança de um Deus que tudo pode. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos e nós vamos colocar nossa vida diante de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. E nessa noite eu coloco a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, pedindo agora, Pai, que o Senhor os abençoe, Deus. Talvez muitos aqui nessa noite entraram com dúvidas, ou talvez questionando, ou talvez passando por situações adversas, ou talvez não entendendo, ou talvez tenham orado, mas não tem resposta imediata. E muitas vezes nós ficamos perplexos, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós queremos, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa nos renovar nessa noite, e que o Senhor possa trazer esperança ao nosso coração, e que a graça do Senhor venha se estender sobre cada um de nós, e que assim nós sejamos abençoados pelo Senhor, ó Pai. Responde a oração do teu povo, e cada um de nós nessa noite possa sair daqui alegrando, exaltando o nome de Jesus, entendendo que o Senhor continua regendo no trono a história, e principalmente a história de cada um de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.